por último, é a osmometria, que é essa alteração na pressão osmótica. Então, aqui no estudo das propriedades coligativas nesse ponto dessa matéria, o que eu vou estar falando para vocês aqui, primeiro relembrando o que é pressão osmótica, tá? Então, a pressão osmótica que vocês viram lá na biologia, ela é a pressão que deve ser aplicada à solução para não deixar o solvente atravessar uma membrana semipermeável, tá? Então, ela é a pressão que é exercida sobre um sistema para impedir que a osmose ocorra naturalmente. Então, deixa eu ver esse próximo slide aqui. Não, a gente também não vai estar fazendo conta aqui. Então, olha só, onde que a gente pode estar visualizando isso, né? Então, aqui, ó, seria a membrana. As bolas vermelhas é o sal e as bolinhas azuis é água, tá? Então, aqui a gente tem, de um lado, um sistema mais salino do que do outro. Então, a gente chama lá, talvez lá na biologia, de hipertônico ou hipotônico, não é o caso. Mas aqui desse lado, mais salino, aqui menos salino. A osmose, naturalmente, o que que acontece? Ela acontece naturalmente porque ela busca um equilíbrio entre as concentrações de ambos os lados, concentração de sal de ambos os lados. Só que o que separa essas duas soluções, que eu já vou dar um exemplo bem mais prático aqui pra gente, né? É uma membrana semipermeável que por ela não passa molécula de sal, passa apenas molécula de água. Então não tem como essas moléculas de sal aqui passar para esse lado e equilibrar essas concentrações. Então o que passa essa molécula de água aqui, passa para lá e daí acaba diluindo essa solução aqui. Então acaba tendo equilíbrio por diluição da parte mais concentrada, tá? Então, a pressão osmótica seria uma resistência desse lado aqui que está recebendo a água, tá? Uma resistência. Ele resiste, exerce uma certa pressão, né? Mas essa osmose acontece, tá? Então, isso seria a pressão osmótica. Ah, o exemplo que eu ia dar, deixa eu ver se tá aqui. Não, isso aqui também está ilustrando só. O exemplo que eu vou dar para vocês é de quando a gente vai tomar um banho de mar. A gente fica bastante tempo no mar, a gente sai de lá, olha para as nossas mãos, estão todas enrugadas. O que aconteceu foi a osmose. Moléculas de água do nosso corpo saiu, atravessou a nossa pele e foi para o oceano aqui, que é a parte mais salina, ó. Então, é como se esse lado fosse... representa o nosso organismo e este lado representa o mar. E daí, como esse lado está muito mais salino, ocorre por osmose, as moléculas de água saem do nosso corpo e vão para o oceano, tá? E isso a gente se desidrata, né? E aqui, um exemplo, eu queria chegar, estou terminando essa aula, é uma aplicação desse conhecimento da pressão osmótica, né? Que é um sistema que se chama de osmose reversa. A osmose reversa é o seguinte, o que eu quero fazer? Ao invés de eu passar, como passa naturalmente, moléculas de água do sistema menos concentrado para o mais concentrado, eu quero que passe moléculas de água do sistema mais salino para o sistema que já é mais diluído. Então, eu quero passar água daqui para cá, tá? Então, isso é osmose reversa. E daí, a osmose reversa ela é aplicada na dessalinização da água do mar para a obtenção de água pura. Então, para isso é utilizado sistemas que exercem pressão, né? Porque afinal de contas ele está sendo manipulado, né? A osmose acontece naturalmente. A osmose reversa ela precisa de um sistema fazendo uma pressão contrária, porque
ela tem que ir contra, né, esse processo natural de osmose, né? Fazer o sentido contrário. Então, o sistema de dessalinização, ele é um sistema que ele tem alto custo, tá? Mas muitos navios que estão em alto mar, precisam estar em alto mar por muito tempo, eles não têm condições e não é viável levar a quantidade de água para todos os tripulantes para estarem lá todo aquele tempo no mar. Às vezes não tem nem espaço físico e também tem a questão do peso, né? Então considera ali 2 litros de água por passageiro, né, tripulante, e ainda o tempo, meses, né, no caso dos barcos aqui da Volvo, eles chegam a ficar 8 meses, né, na água. Então daí eles têm um sistema de dessalinização da água lá. Eles captam a água do mar, passa por esse processo de osmose reversa e obtém água pura. Essa é também uma possibilidade, né? Na verdade, não é uma possibilidade, é uma realidade já, que está sendo aplicada no semiárido brasileiro. Porque aqui a gente tem água em abundância, né? A gente sabe aqui no Brasil, mas ainda assim tem lugares de seca e lugares em que as pessoas não recebem água tratada. Essa é uma realidade que não é da minoria, né? Aqui no Brasil. Então, para esses lugares, como a situação do semiárido, lugares remotos, eles estão utilizando programas, aqui tem 2 programas, esse é do governo federal, que é o programa Água Doce, e um outro programa, que não é do governo, mas é o projeto Água e Renda, esse aqui no Rio Grande do Norte, que capta água subterrânea, e daí 70%, 80% da água subterrânea de lá, dessa região, é salina, e eles passam por um processo de dessalinização. Então, eles colocaram lá, né, projetaram, enfim, e colocaram esse sistema onde é captada a água do poço, essa água salina passa por um dessalinizador. No dessalinizador, concorda que uma parte vai ser água potável, beleza, que vai ser usufruída, né, pela população, e outra parte vai estar uma água super concentrada de sal, né, porque a gente aqui no dessalinizador não pode esquecer, ou melhor, a gente tem que lembrar que é moléculas de água saindo lá da água do mar, indo para uma outra água que está mais diluída, né, de sal. Então, é gerado um resíduo muito concentrado de sal. E daí esse resíduo, eles são utilizados em tanques para a criação de peixes, por exemplo. Tem outras finalidades, né? Mas eles estão usando esse resíduo mais salino para a criação de peixes. E isso é muito importante também, porque é elevada a quantidade de sal. Se esse rejeito não for adequadamente tratado, né? Ele pode contaminar o ambiente, prejudicar, né, o ambiente, vegetação, tudo mais, em função da quantidade de sal. Então, ele é enviado e utilizado para a criação de peixes. E o resíduo desse resíduo da criação de peixes ainda, ela é utilizada para a irrigação de solo, tá? Então, aqui é o que eu chamo, esse sistema todo aqui que, né, que eu acabei de mostrar para vocês, de um sistema sustentável. Porque apesar de ser caro, né, ele é financeiramente muito mais viável neste local, né, neste local remoto, e os resíduos são utilizados ainda para gerar renda para essas famílias, enfim. Então, sustentabilidade de uma forma ampla, né, assim como o nome, né, essa nomenclatura quer dizer, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está falando só de situação ambiental, mas social também, tá? Uma vez que a gente está também trazendo uma utilidade para esses resíduos e não aumentando a quantidade de lixo, né? Então, é isso. E na próxima aula eu vou estar partindo daqui, né, dessa possibilidade de água doce a partir da dessalinização, para a gente dar continuidade aqui na nossa disciplina.